Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 20. Eu não consegui dormir, não importa o quanto tentasse. Era impossível relaxar quando estava tão preocupada. Com Noah, é claro, mas acima de tudo estava preocupada com Lee. Noah sabia cuidar de si mesmo. Ele ficaria bem. Mas Lee? Ele não podia simplesmente cobrir a ferida com um band-aid e ficar bem. Minha força de vontade se esgotou à meia-noite e não consegui mais suportar aquela situação. Peguei meu celular e liguei para o segundo número que estava armazenado nas opções de ligação instantânea. O telefone tocou. Tocou, tocou, tocou. E, quando estava prestes a ir para o correio de voz, ele atendeu. Shelley. Bufei longamente. Não havia percebido que estava prendendo a respiração. Lee. Segundos de silêncio se passaram entre nós, e o som das nossas respirações era o único indício de que ainda estávamos na mesma ligação. Fui a primeira a ceder. Como você está? Sinceramente, não sei. Concordei com a cabeça, embora ele não pudesse ver. Lamento muito, Lee. Eu nunca quis que isso acontecesse. Não desse jeito. Ele suspirou. Sim, mas ainda assim você deixou acontecer. Eu sei, pisei na bola. Esse é o eufemismo do século. Bufou ele, mas ouvi a risada em sua voz, que ele tentou disfarçar como se fosse uma tossida. Deixei escapar uma risada fraca. Sei disso. Me desculpe. Tive a impressão de que não contar a você seria a melhor opção. Sabia que você iria querer morrer se pensasse que eu estava me escondendo para ficar com seu irmão. Foi uma estupidez enorme da minha parte. Toda hora sentia vontade de acabar com isso. E detestava estar mentindo para você, mas não conseguia. E deixei a coisa continuar, e... A minha frase acabou morrendo no ar, impotente. Achei que não contar a você era a coisa certa a fazer. Não queria que acabasse se envolvendo com nada disso. Senti que estivesse protegendo-o. Ele passou um tempo enorme sem dizer nada. Sabia que ainda estava ali. Ouvia sua respiração pelo telefone. Desculpe, Lee. Eu realmente lamento muito. Não me surpreendi ao perceber que meus olhos estavam quase transbordando com as lágrimas. Respirei fundo, tentando não chorar. Lee saberia se eu chorasse, mesmo sem conseguir me ver. Você me odeia? Eu tinha que perguntar isso a ele. Não iria suportar ficar sem saber, especialmente com seu silêncio. Lee? Não odeio você. Respondeu ele, hesitantemente. Mas com certeza não estou gostando muito de você neste momento. Não consigo acreditar que escondeu isso de mim durante todo esse tempo. E Noah também, quando eu achava que vocês não eram capazes de ficar 5 segundos na mesma sala sem bater boca. Agora era eu quem estava em silêncio, e com medo de deixar as coisas ainda piores. Sufoquei um bocejo. Vá dormir, Elle. Suspirou Lee com a voz gentil e carinhosa. Conversamos amanhã cedo. Quer dizer que você ainda vai me levar para a escola? É claro que sim. Quando foi que deixei de fazer isso? Foi então que comecei a chorar. Mas eram lágrimas de alívio. Esfreguei o dorso da mão nas bochechas. Não queria que Lee ouvisse e me achasse patética. Conversamos amanhã cedo, repetiu ele. Boa noite, Elle. Boa noite, respondi, mas antes que ele pudesse desligar, eu chamei outra vez. Lee? Sim. Você sabe que eu amo você, não é? Ouvi o sorriso em sua voz quando ele disse. Sim, eu sei. Também amo você. Embora isso não signifique que tenha que gostar de você o tempo todo. Eu estava sorrindo agora. Eu sei. Dizem que se você ama alguém, então deve libertar essa pessoa. Bem, não havia a menor possibilidade de eu libertar o meu melhor amigo sem resistir. E então nós desligamos. Em segundos eu estava dormindo. Na manhã seguinte, eu estava diante do espelho, aplicando várias camadas de corretivo sobre as olheiras inchadas. Não queria que ninguém suspeitasse que havia alguma coisa errada.
Não podia deixar que o meu caso com Noah se espalhasse, e isso não iria ajudar a fazer com que Lee se sentisse melhor. O barulho característico de 2 buzinadas diante da casa fez com que eu me afastasse do espelho com um salto. Meu sorriso foi de uma orelha à outra. Peguei minha mochila e desci correndo as escadas. Até mais tarde, falei. Lee está aí fora? Perguntou meu pai. Está sim. Tchau. Entrei pela porta do lado do passageiro do Mustang e joguei os braços ao redor de Lee. O freio de mão cutucou a minha barriga e bati o cotovelo no volante, mas nada daquilo importava. Eu ainda tinha Lee. Era isso que contava. Ele riu, retribuindo o abraço com força. É ótimo ver você também. Farei qualquer coisa para reparar o que fiz com você. Juro, de verdade, realmente estou muito arrependida. Eu sei que está, disse ele, e vou cobrar. Qualquer coisa razoável, acrescentei a condição. Por isso, nada de pedir que lhe pague milkshakes pelo resto da vida. Tenho que economizar para a faculdade, você sabe. Ele ficou em silêncio, com a mão sobre a alavanca do câmbio, e olhou nos meus olhos. Certo, estou de acordo. Então, que tal um beijo? Eu pisquei os olhos. Como é? Você ouviu o que eu disse? Vi um brilho em seus olhos, mas ainda não tinha certeza se ele estava brincando ou não. Essa é a parte em que meu melhor amigo me diz que está loucamente apaixonado por mim? Tentei transformar aquilo numa piada, rindo nervosamente. Lee desviou o olhar de um jeito maroto, pigarreando e engatando a marcha do carro. Acho que senti meu coração parar de bater. Bem, ele pigarreou outra vez e ajeitou o corpo no banco do carro, puxando o cinto de segurança. Fiquei boquiaberta por uma fração de segundo antes que ele começasse a rir. Abri um sorriso fraco, rindo também agora. Dei um tapa em seu braço com o dorso da mão e ele me empurrou para o outro lado. Estou brincando, disse ele, rindo. Não, jamais. Eu não consegui resistir. Você pensou mesmo que eu estava falando sério? Nem pensar, Shelley, seria esquisito demais. Eu sorri. Você tem razão. Ele deu a partida do carro e ficamos sentados em silêncio por mais alguns segundos antes que eu perguntasse com bastante cautela. Você chegou a conversar com seu irmão desde ontem à noite? As mãos de Lee seguraram no volante com mais força. As articulações entre seus dedos ficaram brancas. Não, disse ele por entre os dentes. E sabe o que eu acho? Ele que vá para o inferno. Se não consegue lidar com a merda que fez, então não passa de um covarde, mesmo. Eu sei que você não é inocente nessa situação toda, mas ele não devia ter tratado você daquele jeito. Você merece coisa melhor. Balancei a cabeça para dizer que não. Eu não conseguia concordar. Ele nunca vai mudar, Elle. Sempre vai ser um cara egoísta, o rei dos joguinhos. Você não pode acreditar nisso de verdade. Nenhum de nós jamais acreditou que a história do rei dos joguinhos era 100% verdadeira, mas agora Lee a engolia por inteiro. Lee deu de ombros. Estamos falando de Noah, não é mesmo? Como se aquela resposta sempre fosse suficiente. Uma pena que não parecia ser a resposta certa, a resposta que eu queria para resolver tudo. Eu havia acordado cedo demais naquela manhã e não consegui voltar a dormir. Estava muito preocupada pensando em Noah e no nosso relacionamento, qualquer que fosse o tipo de relacionamento que tínhamos. Eu estava feliz com Noah, com certeza, mas Lee ainda era a pessoa mais importante na minha vida e eu não podia me arriscar a perdê-lo outra vez. Se isso significasse que era preciso sacrificar o que eu tinha com Noah, faria isso sem pensar 2 vezes. Mas eu não sabia o que Noah iria pensar disso tudo. Ele ainda iria querer sair comigo? Talvez fosse apenas uma coisa de curto prazo para ele, até que saísse da cidade para ir à faculdade no outono. Alguma coisa que havia causado problemas grandes demais. O que foi? Perguntou Lee. Nada. Deixa pra lá. Pelo menos uma vez, ele não me pressionou para saber o que era. Na escola, ninguém parecia achar que alguma coisa havia acontecido. Não havia nem mesmo rumores circulando. Tudo estava total e completamente normal, como deveria ser.
Dei uma olhada rápida para Lee enquanto conversávamos com os rapazes. Ele percebeu minha olhada e abriu um sorriso sem muito ânimo, dando de ombros discretamente. O desconforto que ele sentia, fingindo que estava tudo bem, era tão grande quanto o meu. As coisas não estavam tão ruins até estarmos a caminho da primeira aula, quando ouvi meu nome chamado por cima do ruído dos alunos que andavam pela escola. El! Espere um segundo! El! Minha cabeça se ergueu num instante. Era a voz de Noah. Segurei com força o braço de Lee, encarando-o com um olhar desesperado. O que eu devia fazer agora? El! Ele estava chegando mais perto. Eu não queria ter que lidar com aquilo agora. Puxei o braço de Lee e o arrastei junto comigo enquanto entrava no corredor mais próximo. Paramos logo em frente à sala de aula. Não tenho condições de lidar com isso agora. Expliquei a Lee com a voz baixa, finalmente soltando seu braço. Eu não a culpo. Ele sorriu para mim. Esqueça, Noah. Você fala como se fosse fácil. Não posso evitá-lo pelo resto da vida. Por Deus, ele é seu irmão. Obrigado por me lembrar disso. Murmurou ele, irritado. Em seguida, suspirou, passando a mão no cabelo para frente e para trás, deixando-o ainda mais arrepiado. Deixa pra lá. Acho que você tem razão, aliás. As coisas vão ficar bem estranhas entre vocês dois agora. Obrigada pelo apoio. Balbuciei com ironia. Vamos lá. Ele me levou para dentro da sala, e aquele foi o fim da conversa. Consegui evitar Noah até a hora do almoço. Sentei-me ao lado de Rachel e Lee, que conversavam embaixo de algumas árvores perto do campo de futebol americano. Muito saudável, comentou Rachel, indicando minha lata de refrigerante de laranja e barra de chocolate com a cabeça. Pois é, você me conhece. A obcecada por saúde. Bem, fiquei sabendo de tudo o que aconteceu com Flynn. Digo, Noah, disse ela discretamente, abrindo um sorriso fraterno. Imediatamente Lee ficou em pé, abaixando-se então para dar um beijo rápido em Rachel. Vou jogar futebol americano com os rapazes. Até daqui a pouco. O assunto ainda é um pouco complicado, balbuciei. Especialmente para Lee. Sim, mas achei que talvez você precisasse de uma conversa feminina. Você tem toda a razão. Bem, ela se contorceu até quase se deitar no chão, apoiada sobre os cotovelos, e fui me sentar ao lado dela, ficando na mesma posição. Você realmente gostava dele ou fez tudo somente por sexo? Senti meu rosto enrubescer. Aquela foi a única vez. Sempre tive medo demais de ser apanhada depois daquilo. Expirei, tentando procurar as palavras certas. Ele não tem exatamente muitas qualidades que podem ser positivas. Ele é super protetor, gosta de arranjar brigas, é impulsivo. Além de ser incrivelmente gostoso, argumentou ela. Não venha me dizer que isso não é uma qualidade positiva. Eu ri. Tome cuidado, é praticamente do seu cunhado que estamos falando aqui. Ela deu de ombros e nós duas rimos. Eu queria mudar de assunto, mas não consegui pensar em nenhuma maneira sutil de fazer isso. Foi Rachel que continuou falando. Lee vai ficar muito magoado se você voltar a ficar com o irmão dele. Entendo o quanto isso é estranho para ele. E se você se machucar, talvez não veja nem converse mais com Lee. Ele iria sentir saudades de você, e sei que detestaria perder o irmão também. E... Rachel mordeu o lábio, deixando a frase no ar. Lee disse tudo isso para você? Ela sorriu, sentindo-se culpada. Sabe, ele parecia estar prestes a chorar quando me ligou ontem. Não quer perdê-la. Vocês são praticamente irmãos gêmeos. Tirei uma folha de grama e a enrolei no dedo. A maioria das ex-namoradas de Lee se sentia ameaçada pela minha proximidade com ele. Sempre disseram que desconfiavam disso, sabe como é? De que ele iria se apaixonar pela melhor amiga. O que é simplesmente ridículo e totalmente esquisito, sabe? Bem, de qualquer maneira, o que estou querendo dizer é que fico feliz por você não ser assim. Dei uma risada seca. Acho até que você é a primeira namorada dele que não me odeia. Vocês dois são muito iguais. Eu não consigo imaginá-los em um relacionamento desse tipo. Finalmente! Exclamei. Alguém mais percebe isso além de Cam Dixon? Mesmo assim, pelo jeito como você está falando,
É meio preocupante o número de namoradas que ele já teve. Nem tantas assim, na verdade. Mas vou lhe contar um segredo. Ah, sou toda ouvidos, disse ela, fazendo com que nós duas começássemos a rir. Você é a primeira garota que o fez dispensar a minha companhia. Então, acho que a coisa deve estar bem séria entre vocês. Espero que sim, disse ela. Gosto muito, muito mesmo dele. Acho bom. Já viu o jeito que ele olha para você? O rosto dela pareceu se iluminar. Quer dizer que não é só minha imaginação? Neguei com a cabeça. Vocês dois são muito fofos juntos. Obrigada. Ficamos sentadas em silêncio por algum tempo, observando os garotos jogando bola de um lado para o outro diante de nós. Então, o que você acha que vai fazer a respeito de Flynn? Digo, Noah. Meu Deus! Lee vive me falando para chamá-lo somente de Noah, mas é tão estranho, sabe? Suspirei. Achei que havia conseguido levar a conversa para longe daquele assunto. Não sei. Eu não queria fazer nada, mas queria. E estou confusa. E Lee... Suspirei outra vez. Não sei. Bem, é melhor você descobrir bem rápido. Por quê? Ele está vindo para cá. Endireitei-me de uma vez, derramando o meu refrigerante na grama. Ah, merda! Resmunguei, ficando em pé antes que ele caísse nas minhas calças também. Bati a poeira da roupa e ergui o rosto para ver Noah atravessando o campo de futebol americano, vindo diretamente em minha direção com uma expressão determinada. Todos os olhos estavam nele, ou em mim, no caso de algumas garotas extremamente invejosas. Elle, aonde você está indo? Gritou Rachel atrás de mim. Corri para o banheiro das garotas como se estivesse fugindo de um incêndio. Tranquei-me em um dos cubículos e, apesar de várias garotas, Rachel, Lisa, Olivia, Jaime, Karen, tentarem me fazer sair, recusei. Não saí até que alguém começasse a socar a porta, e ouvi Lee gritar. Shelley, saia daí de dentro agora! Abri a porta em um movimento brusco. Você não pode entrar aqui, este é o banheiro das meninas! Ah, estou cagando para isso. Agora saia daí e deixe de besteiras. Lee Flynn, que diabos você pensa que está fazendo aqui dentro? Gritou uma professora que apareceu do nada. Era a senhora Harris, uma das professoras de matemática. Ah, problemas femininos? Estou com uma cólica horrível, a senhora sabe. Saia daqui agora, mocinho, antes que eu lhe dê 2 semanas de detenção. Ele revirou os olhos e agarrou meu pulso antes que eu pudesse fazer ou dizer qualquer coisa. Eu não queria que ele se metesse em problemas, então deixei que me tirasse de lá. A sorte ficou ao meu lado por um momento. Entretanto, o sinal tocou e tivemos que entrar na aula. Quando me sentei na cadeira da aula de inglês, dei uma olhada no meu celular. Outra mensagem de Noah. Eu a apaguei antes mesmo de lê-la.